Gente, a gente vai falar bem rapidinho, um resumo do que é que foi discutido em cada grupo, para passar a palavra para o pastor Daniel, tá bom? Para a gente ficar inteirado do que é que todo mundo conversou. Vamos lá. A primeira pergunta foi: o que é família? Quem a define e qual é o seu papel na sociedade? O nosso grupo falou que, primeiramente, quem define é o Senhor, quem define o que é a família. O seu papel na sociedade é glorificar a Deus, né, ser testemunho da sua graça e da sua glória. E a família seria um conjunto de pessoas que teriam papéis predefinidos pelo Senhor, pela palavra, e que estariam em comunhão buscando a Deus. A segunda foi: qual é a narrativa da manifestação da graça de Deus em uma família na Bíblia que mais impacta você? Então, tivemos exemplos aí da família, por exemplo, de Noé e os seus filhos. Tivemos o caso de Jairo, a gente comentou, e também Jacó e sua família. Como as produções culturais têm vendido o conceito de família atualmente e como nós cristãos devemos agir em relação a isso? Nossa, a gente discutiu bastante sobre isso porque a gente sabe que o conceito de família na sociedade está bem corrompida. Então, a gente teve exemplo aí, por exemplo, do filme aí da Disney, né, fazendo apologia ao homossexualismo, novelas, séries e uma total gama aí de coisas que a gente sabe que não condiz com o conceito bíblico do que é família. E como o cristão deve agir é repudiando esse tipo de conceito, né, e sempre buscando a Bíblia como referência. E como você reage a essa frase de, vou chutar aqui, Guy Bord: os homens se parecem mais com seus tempos que com seus pais. Foi interessante porque a gente debateu rapidamente sobre isso, fazendo esse paralelo com a nossa geração, né? E como hoje a gente percebe que as referências têm sido muito mais pessoas da internet, seja TikTok, Instagram, enfim, do que os nossos pais ou avós, como eram nas gerações anteriores. Acho que, resumindo, foi isso. Boa noite. Seguindo as perguntas, né, já que ele já falou quais são. A primeira, a gente também teve a ideia de que a família ela é instituída, né, definida pelo Senhor. A gente também entrou em acordo de que era a estrutura mais importante da sociedade, por ela estar acima do indivíduo e, através dela, né, ter vamos dizer, a expansão, né, e, através dela, glorificar o Senhor. A segunda, a gente não definiu muito bem uma narrativa. A gente entrou em um consenso de que, às vezes, a gente procura uma narrativa que parece ser mais bonita, mas em narrativas que têm mais pecado, assim, normalmente a graça do Senhor ela se mostra mais abundante, né? Por exemplo, como Jacó, a gente usou o exemplo de Jacó, né? Que lembra aí da pregação de Jonas Madureira, agora há pouco, 2 semanas atrás. E a gente discutiu justamente isso, que a graça do Senhor normalmente é vista em situações que a gente acha mais feia, humanamente falando, mas é mais bonita pela redenção que o Senhor traz. O terceiro ponto é como as produções culturais têm vendido o conceito de família atualmente e como nós cristãos devemos agir em relação a isso. A gente também discutiu muito sobre como, ao longo da história, né, do ser humano, já tem sido exposto muita coisa, como Sodoma e Gomorra, Grécia, e só são formas diferentes, né, às vezes com mais facilidade hoje em dia, né, para o acesso. Como a gente deve agir, né, realmente achar isso errado, mas não deixar de amar, né, as pessoas que estão lutando contra pecados e acolher pessoas que lutam contra esse tipo de coisa. A última é como você reage a essa frase, né? Os homens se parecem mais com seus tempos do que com seus pais. A ideia foi de que a gente entendeu que, por hoje, a família, né, está desestruturada, ela perde a passagem, né, essa passagem de bastão. Por exemplo, a minha família ela me repassou a estrutura, a base, e agora, como a gente tem vivido numa sociedade com famílias desestruturadas, as pessoas se apegam muito mais ao que está sendo disseminado do que na sua família. Foi isso. Por fim, o meu grupo,
Primeira pergunta, o que é família? Quem a define? Qual é o seu papel na sociedade? E aí a gente teve uma resposta bonitinha que eu anotei aqui. Estrutura mais básica da sociedade formada pelo menos por duas pessoas de sexos opostos, unidos pelo casamento. Quem a define é Deus, e o propósito da família, honrar e glorificar a Deus, procriar e educar os filhos. E também foi dito que é uma das experiências mais plenas que teremos com Deus, no casamento, que seria uma exemplificação prática do relacionamento com a Trindade. A segunda pergunta, qual a narrativa da manifestação da graça de Deus em uma família na Bíblia que mais impacta você? E aí a gente teve o exemplo da viúva e o filho, que Elias, eu não lembro, ninguém recordou no grupo, tipo, ele ajudou lá. José, Maria e Jesus, José com os irmãos, Boaz e Ruth, e o próprio Adão e Eva, que foram representantes da imagem de Deus. Deus falou para eles, no caso, que eles seriam feitos à imagem e semelhança. E a própria relação de Abraão com o filho dele. A terceira pergunta é como as produções culturais têm vendido o conceito de família atualmente e como nós cristãos devemos agir em relação a isso. Foi dito, em resumo, o que se é pregado por aí é que toda forma de amor é válida. E aí foi dito também que não adianta ficar fazendo postagem no Instagram, tipo, tentando combater isso aí. O mais ideal é você realmente tentar conversar presencialmente, buscar uma oportunidade com a pessoa para conversar. Em situações em que a pessoa, sei lá, é levantado assuntos polêmicos, como essa ideologia de gênero, a relação com homossexuais, enfim, foi levantado também se muitas vezes nós temos medo, tipo, qual é o limite aí de ter medo de falar a sua fé e a prudência, a sabedoria de agir naquele momento. Então, a gente ficou realmente se questionando como é que a gente poderia agir aí, em situações assim, trabalho, faculdade, enfim. E também foi levantado o ponto sobre criação de filhos, como é que a gente pode, por mais que os pais tenham cuidado com os filhos, como é que a gente poderia realmente tentar cuidar deles, sabendo que eles vão ser bombardeados com esse tipo de conteúdo. E, por fim, como você reage a essa frase, guideboard, como é o nome disso aqui? Enfim, abre aspas, os homens se parecem mais com seus tempos que com seus pais. Nós concordamos pelo fato de, hoje em dia, a gente ser bombardeado por muitas ideologias diferentes, e tem toda aquela busca por identidade, por ser livre e tal. E aí a gente pensou que, realmente, as pessoas hoje em dia têm buscado muito mais assumir a sua própria identidade, quem é você de fato, do que buscar se parecer com os pais, E a gente deduziu que na geração anterior existia muito mais uma busca de se parecer com os pais do que hoje em dia. É isso. A palavra está com o pastor Daniel agora para ele responder todas essas perguntas para a gente. Benção. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Está dando para me ouvir aí bem? Tá? Tranquilo. Tá baixo, que eu falo baixo. Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui. A gente passou aí em família um período fora, um período sabático, e chegamos essa semana, e para mim é uma alegria poder partilhar. E aí, varão? Obrigado, pastor. É uma alegria poder estar com vocês aqui, mas um desafio, porque a última vez que eu preguei foi aqui na igreja em dezembro, então o risco de eu falar muito aqui vai ser grande, viu? Falar até umas 10 da noite. Falar sobre família também é um assunto muito abrangente, e eu fiquei sem saber exatamente qual o ponto que eu deveria enfatizar, Arthurzinho me orientou muito bem, mas foi mais uma questão minha. Eu pensei qual o ponto que eu posso dar maior ênfase. E aí eu comecei a escrever essa palestra, não consegui fazer slides, e tudo. E o que comecei a escrever começou a ficar muito grande. E eu disse, rapaz, não vai dar certo, porque é meia hora e tudo. Então eu tentei fazer um arranjado aqui, em forma de palestra. Eu vou trazer 2 pontos para a gente conversar e 3 aplicações,
porque na verdade eram 5 pontos. Então, de 5 pontos vai ficar muito grande, muito tempo. Então, vou trazer 2 pontos principais e 3 conclusões e aplicações. E a minha ideia é justamente tentar abrir ao máximo de arestas, de pontos, dentro desse aspecto da família, falar sobre vários elementos, né, tentar realmente abranger ao máximo. E nas perguntas a gente tentar aprofundar, tentar talvez fechar melhor essa questão aqui, tá bom? Mas vamos orar, fazer uma oração para a gente começar. Senhor, quero te agradecer mais uma vez poder estar aqui com meus irmãos, por esse privilégio imenso, pedindo ao Senhor a tua graça, Pai, que o Senhor nos ajude, que esse tempo de conversa esteja debaixo da tua palavra, da tua graça, que o Senhor nos oriente, nos ilumine, Pai, nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu estava falando no início, Arthurzinho me deu a introdução aqui da ideia do C3, pensar um pouco sobre o conceito de família nessa grande Babilônia, que tem sido o grande tema, né, desse ano aqui, que vocês têm conversado a partir dele. Eu lembrei logo da Babel, Gênesis capítulo 11, é o grande fundamento dessa grande Babilônia, quando lá em Gênesis capítulo 11 o texto diz para a gente que os homens resolveram fazer uma grande torre, se tornar ali autônomos, independentes, e o texto é muito claro, diz que eles queriam, na verdade, tornar o nome deles célebres sobre a terra. Nós não vivemos em cima de uma grande torre, mas vivemos um período muito complicado. E a gente poderia passar muito tempo falando sobre os tempos da gente, a partir da filosofia, da sociologia, da cultura pop e até das conversas que a gente tem um com o outro a respeito de família. E eu digo mais, conversas que a gente tem não só com pessoas que não são cristãs, mas muitas vezes até conversas com cristãos sobre família, que o negócio fica complicado, as pessoas não sabem mais o que é família ou talvez tiveram a cabeça mais formada pelos conceitos fora da palavra de Deus do que pela nossa cosmovisão cristã. Nós vivemos um tempo difícil, esse tempo que é a grande Babel, essa modernidade tardia, essa pós-verdade ou pós-modernidade, esse século XXI é um tempo difícil. Eu gosto de pensar que nós vivemos diante de um mundo cercado por pelo menos 6 grandes perigos, que são esses 6 grandes perigos. Primeiro, a desconstrução da verdade, com Michel Foucault especialmente, a ideia de que a verdade ela é um elemento de poder, então não se existe uma verdade absoluta. Inclusive, o dicionário de Oxford, acho que foi em 2016, a palavra escolhida, né, do ano foi justamente pós-verdade, né, esse mundo que é uma realidade que nós vivemos. Não existe uma verdade a respeito de vários assuntos. Segundo, a morte da metanarrativa, ou seja, qual é a grande história da humanidade, né? Qual é o grande universo, aí, a grande história, a grande narrativa da nossa vida. Terceiro, a morte do texto, a ideia de que um livro tão antigo não pode fazer tanta diferença na nossa vida, e o poder do livro não está na intenção de quem escreveu, mas na maneira como você lê, ou seja, a hermenêutica tem a ver com a maneira como você lê o livro e não com quem escreveu, com a intenção do autor. O domínio da terapia, que é um presente no nosso tempo, ou seja, aquilo que vai fazer você feliz, que vai fazer você sofrer menos, é o melhor. O domínio dessa mentalidade mais terapêutica e desse conceito de felicidade que nós vivemos e casamos assim, né? É fato, assim, muitos casais que falam que casaram para ser felizes. E quando a felicidade pessoal não está mais sendo, vamos dizer assim, não está, a bateria da felicidade pessoal não está tão carregada, o casamento acaba.
porque precisa recarregar essa bateria da felicidade pessoal no casamento para a coisa dar certa. Então, esse domínio da terapêutica, ao declínio da autoridade e também a rejeição da moralidade. O que é proibido? Qual é o conceito bíblico de família? Né? Interessante porque essa semana eu postei no Instagram o aviso lá de vocês, aqui o cartaz, e um amigo que não é cristão me perguntou a respeito disso. Né? Ele, no Instagram mesmo, ele perguntou: Daniel, um casal de 2 homens ou 2 mulheres que tem uma criança, que isso, aquilo, outro, você considera família? Ele fez aquela pergunta na lata, assim, né? Eu disse ao meu amigo, ele é um amigo, eu disse: rapaz, isso aí é para a gente conversar, tomando um açaí pessoalmente, né? Melhor do que a gente simplesmente responder assim no Instagram, a gente vai marcar para conversar. Mas o fato é que há uma rejeição da moralidade, ou seja, de um conceito que, na verdade, foi desconstruído. A família está sob ataque. Só observar um pouquinho as produções culturais, como vocês falaram aqui, inclusive, a partir dos grupos, né? As produções culturais contra o conceito tradicional de família que nós temos espalhados pela cidade, as conversas ao redor com as pessoas, na escola, na universidade, a pornografia na internet, a pressão do ativismo homossexual, LGBTQI+, a pressão ideológica desse tipo de coisa, a banalização do divórcio, a imoralidade de uma forma geral e o esquecimento do que a Bíblia fala a respeito de família, para que a gente possa estar fortalecido, tá? Com uma cosmovisão bíblica bem sustenta, né? Para poder conversar com as pessoas. Tem um livro sobre família que é muito interessante, muito legal, que é Deus, Casamento e Família, do Andreas Kostenberg. E ele, nesse livro, ele tem uma frase dele que eu trouxe aqui para a gente, que ele fala um negócio, veja o que ele diz, ele fala: pela primeira vez na história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. Já parou para pensar nisso? Veja, pela primeira vez na história da humanidade, que a gente está discutindo as coisas mais básicas da vida social. O que é ser uma família? E eu digo de muitas outras coisas. O que é um animal, o que é um pet, o que é um objeto, né, na sociedade. Ou seja, pela primeira vez na vida, a gente está discutindo coisas que são básicas. A história toda da humanidade. Conceito de família, o pai, a mãe, os filhos, talvez até uma família maior, né, num conceito mais antigo, o clã, a família, é a minha família. Família é isso, é a reprodução e tudo mais. Então, diante desse cenário, eu creio que a gente precisa, primeiro, entender melhor e aprender melhor com a nossa cosmovisão bíblica. Nós temos na palavra de Deus, a maneira como a gente aprende a olhar esse assunto. E segundo, eu queria olhar no livro de Ruth um pouco essa narrativa, como Deus construiu essa história. Alguém citou aqui, não lembro, como sendo um dos livros como que foi a pergunta? Qual história bíblica que tem mais impacto, né? A história de Ruth, para mim também. Então, eu queria tentar trazer um pouco nessa narrativa de Ruth a respeito da família, os caminhos que Deus trilhou com aquela família, né, de Noemi e de Ruth diante da grande Babel que eles viveram lá. Tá bom? Até aqui está tudo bem? Tranquilo? Tá beleza? Então vamos seguir. Primeiro, a gente aprender a olhar o mundo a partir de uma cosmovisão cristã e bíblica. Lembrar de Gênesis, capítulos 1º, 2º e 3º, é básico e fundamental na nossa vida. Toda a história teve início com uma família no Jardim do Éden. Toda a história. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e foi lá que Deus estabeleceu no homem e na mulher a sua imagem e semelhança. Veja o que diz Gênesis, capítulos 1º,
primeiro e segundo. Foi lá no Éden que o Senhor deu ao primeiro casal ordens na terra. Eles deviam ter uma responsabilidade nos relacionamentos, deviam ter uma responsabilidade espiritual e deviam ter uma responsabilidade na terra, cultivar e guardar o jardim. Deus deu essa ordem ao primeiro casal, à primeira família, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulos 1 e 2. Gênesis capítulo 3, nós nos deparamos com a queda, e essa rebelião contra Deus trouxe implicações diretas na família, no relacionamento entre marido e esposa. O texto diz, o Senhor diz à mulher, o teu desejo agora será para, ou uma tradução talvez mais próxima, contra o teu marido, ou seja, ali há um estabelecimento de um conflito na relação do marido e da esposa. E logo no capítulo 4, nós nos deparamos com uma desestrutura familiar dentro da casa de Adão e Eva, porque Caim resolveu que deveria matar ao seu irmão Abel. Adão e Eva estavam lidando com essa situação, Gênesis capítulo 4. Estavam lidando com conflitos sérios, como a própria transferência de culpa entre Adão e Eva a respeito da queda, e depois com Caim e Abel a respeito daquela situação de inveja e de disputa que deu na morte de Abel. Caim recebeu uma maldição de Deus, a vida ali na narrativa bíblica fica meio esquisita, mas é dentro da família de Adão e Eva que Deus providencia um meio de redenção. Quando lá no capítulo 4 ainda, e finalzinho, capítulo 5, nós encontramos que nasceu Sete, e de Sete nasceu Enos, e o culto voltou a acontecer na face da terra. Veja que nessa narrativa familiar, nós encontramos a criação estabelecida por Deus, a queda e como o pecado atrapalhou esse relacionamento, e também encontramos apontamentos de redenção, desde a queda lá do Jardim do Éden, até mesmo com essa situação de Abel e Caim, quando vem Sete, e a partir de Sete o povo volta a buscar ao Senhor, e essa história toda está apontando para Cristo. É dentro de uma família que a história da redenção se revela na terra. Dentro de uma família. Tem um autor chamado Albert Wolters, tem um livro sobre cosmovisão, muito legal esse livro, chama A Criação Restaurada. O Albert Wolters, ele trabalha um conceito que para mim ele é muito importante para a gente analisar qualquer coisa na sociedade. Quando ele fala sobre criação, queda e redenção, ele trabalha o conceito chamado de estrutura e direção. Estrutura e direção. Esse conceito me ajuda bastante a lidar, inclusive, com a cultura pop, a lidar com conceitos até complicados, como essa questão do casamento homoafetivo e de outras questões mais. Estrutura e direção, vou tentar explicar para você aqui que conceito é esse, o que é que o Alberto Wolters trabalha lá. Ele diz o seguinte: todos os seres humanos precisam de algum credo para viver. Todos nós temos um anseio no nosso coração, um mapa, uma necessidade de traçar um curso para a nossa vida. Todos nós temos isso. A sociedade ela tem estruturas básicas, as leis do universo, os relacionamentos, a linguagem. Nós vivemos dentro de um universo com leis e com estruturas básicas dentro da sociedade, o Estado, a família, a cultura, a tecnologia, a função física, a fisiologia do seu corpo, a alimentação, a sexualidade, qualquer coisa que a gente vive aqui na Terra, nós vivemos dentro de uma estrutura, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Lembrei de um filme antigo, né? Mas não é da época de vocês, não. Meu Primeiro Amor, né? Ele leva a moça lá na fronteira. Vocês viram esse filme? Não, deixa para lá. Realizou o sonho, né? Deixa para lá. Muito antigo. Então, não dá. Aqui é a galera do metaverso, né? Gosta do metaverso. Então, não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos presos a uma estrutura básica da nossa vida, na criação.
Nós estamos assim. Nós vivemos também um mundo quebrado pelo pecado. Quebrado, completamente quebrado. Desestrutura. Eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho, assim, imagino, porque é natural isso, que muitos de nós, ou alguns de nós, se a maioria aqui cresceu na igreja, talvez não tenha isso. Mas muitos jovens, como nós somos hoje, que cresceram dentro de lares desestruturados, relações familiares totalmente quebradas. Eu vinha desse tipo de lar. Nós vivemos debaixo da rebelião do pecado. Nós vivemos um mundo totalmente desestruturado. Mas toda essa desestrutura não consegue anular a criação de Deus. Ainda existe família na terra, ainda tem bebê nascendo sobre a face da terra, ainda tem casamento acontecendo, ainda tem muita coisa boa acontecendo. O Albert Wolters, ele diz que a prostituição não elimina a bondade da sexualidade humana. Ou elimina? Não elimina. Há um desvirtuamento ali. Ele diz que o pecado não anula a criação, quando ele diz que a tirania política também não anula o caráter divinamente ordenado da política, do Estado. Há uma estrutura criacional a respeito do Estado na palavra de Deus. Assim também como na arte. Desestrutura que nós temos no campo da arte não elimina a criatividade e a beleza da arte, até porque nós vivemos um mundo colorido e belo que Deus criou para a gente poder viver e também desenvolver. Então ele diz que o ser humano, após a queda, ele, embora seja uma imitação grotesca da humanidade, mas ainda é a imagem de Deus. O ser humano, eu me lembro de estar uma vez evangelizando pessoas em situação de rua e vício de crack, e aqui inclusive em Recife, eu me lembro que geralmente nesse lugar você diz assim: você é pecador, você é viciado, você não presta, se arrependa. Isso é natural, ele já sabe, ele está lascado ali na droga. Mas eu me lembro que uma vez eu fui pregar e eu disse: você é a imagem de Deus. Eu lembro dessa cena porque uma pessoa olhou para mim com uma cara de espanto, tipo assim: como é que isso é a imagem de Deus? Mas é verdade. Por maior desestrutura que o vício, que o crack causa na vida de uma pessoa, ela ainda é a imagem de Deus. Há uma estrutura ali. Mas essa estrutura, ela foi mal direcionada. É o que o Albert Wolters trabalha no seu livro. Foi mal estruturada. Foi mal direcionada. Há uma estrutura da criação, mas ela foi mal direcionada. A direção que foi dada é uma direção de rebelião contra Deus, de autonomia pessoal, de distorção da palavra de Deus, de perversão do pecado, e isso causa tantos males na nossa sociedade. Veja que, por mais desestruturado que a sua história familiar tenha sido, como a minha também, alguma coisa ali existiu de bom. Havia algum tipo de afeto, algum tipo de solidariedade, algum tipo de amor, algum tipo de relação que você sabe que aquilo era bom, que aquilo era especial. Era uma bagunça, mas há uma estrutura que de alguma forma ainda está presente na sociedade. Elas estão totalmente ligadas, porque a estrutura tem a ver com o caráter criacional. Deus criou a família e Deus estabeleceu fundamentos na Bíblia para a família. Mas nós podemos direcioná-los de uma forma ruim. O casamento, por causa disso, por causa dessa graça de Deus, não deve ser evitado pelos cristãos. Deve ser buscado, deve ser santificado. A sexualidade não deve ser reprimida simplesmente, deixada de lado, mas deve ser purificada, porque há um caráter, há uma estrutura de Deus em todo o nosso corpo, em toda a nossa vida e também para a nossa geração. Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, ou seja, a gente entender que a nossa cosmovisão bíblica,
ela consegue alcançar e abençoar a todas as áreas da nossa sociedade. Deus criou o mundo caiu, mas existe uma redenção e existe ainda dentro desse mundo caído traços da graça de Deus. Há uma estrutura criacional, foi mal direcionada. Eu, um ano retrasado, não lembro, assisti uma série na Netflix, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela. This Is Us, This Is Us é fantástica. É ruim, muito ruim ela, muito ruim. É um indianozinho que sempre se dá mal na vida e está tentando se dar bem. Não. Eles moram nos Estados Unidos e estão... Cara, esqueci. Sei que é uma série horrível, tem todo tipo de coisa que não presta, não indico para ninguém assistir. As partes, você pode pular algumas partes e tudo, mas sem homossexualismo, tem todo tipo de coisa, né? Mas é interessante porque a série, de alguma forma, ela traz um aspecto afetivo muito forte, um aspecto relacional muito forte. São amigos que de alguma forma estão tentando se dar bem na vida e vão se atrapalhando, mas um vai ajudando o outro e tudo mais. Ou seja, nós podemos encontrar, mesmo em situações caóticas, estruturas criacionais da graça comum de Deus agindo na terra. Exatamente essa aí, Master of None. Exatamente essa aí. Mas é louca, é muito louca, deixa para lá. This Is Us é melhor. É linda. Então, a estrutura criacional aqui na Terra. Segundo o que eu queria conversar, se você puder abrir aí o livro de Ruth. Segundo ponto, para a gente finalizar, eu queria olhar a história de Ruth rapidamente com vocês aqui. Por favor, abra o texto para a gente tentar ler alguns versículos, mas eu imagino que seja uma história conhecida aqui. Então, a ideia não é fazer uma exposição de Ruth. Segundo ponto que eu queria trabalhar sobre família é que nós podemos olhar para essa narrativa. A gente poderia olhar para muitas outras. Vocês falaram aqui algumas narrativas bíblicas, né? Mas nessa história de Ruth, olhar como essa narrativa de otimismo, frustração e esperança, elas se entrelaçam na história de Ruth. Capítulo 1 introduz a gente na história de uma forma muito rápida. Muita coisa acontece no capítulo 1. Capítulo 1 diz para a gente, de Ruth, que os dias, na época dos juízes, estavam muito complicados, a inflação estava muito alta e havia fome sobre a terra. Parte da inflação está aumentando. Havia fome sobre a terra e, naturalmente, o que as pessoas fazem é se locomover em busca de uma vida melhor. Então, essa família saiu de Belém de Judá e foi habitar na terra de Moabe. E foi lá com sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, foram à terra de Moabe, deixaram Belém e foram morar em terras estranhas, de deuses estranhos, porque havia fome na terra e eles estavam ali tentando fazer a vida dar certo. São escolhas que a gente vai fazendo na vida que muitas vezes custam caro para a gente. Veja que é muito difícil, porque muitas vezes é uma linha tênue. Eu estou com fome, eu preciso comer, eu recebi uma proposta de emprego, ela é muito boa. Mas é nessa linha tênue que muitas vezes nós perdemos o nosso passo, a nossa caminhada e até mesmo a nossa família. O que acontece é que lá essa família se estabeleceu, se aculturou, os filhos se casaram com moabitas, capítulo 1 conta isso para a gente, mas lá também houve uma tragédia, porque os homens morreram, e os homens é quem trabalhavam para a manutenção da família. Então morre o pai, depois morreram os irmãos, e as moabitas Noemi ficou com as 2 moabitas, e ela resolveu voltar para casa, porque ela estava desamparada de seus 2 filhos e também do seu marido. O texto diz para a gente, no versículo 13, que a Noemi tem uma narrativa sobre a sua história. Ela diz: eu estou amargurada. A ira do Senhor desceu, foi
descarregada sobre mim, contra mim foi descarregada a sua mão. Então nem me chame mais de Noemi, que quer dizer ditosa, mas me chama de Mara, porque eu estou amargurado. Veja a história dessa família. Imagine só você, saiu da sua terra que estava difícil, foi para um lugar que tinha dinheiro, que tinha comida, tinha um bom trabalho, as coisas estavam funcionando, a vida funcionava lá, mas é justamente lá onde a sua família é totalmente destruída e quebrada. A cosmovisão mudou, a cultura mudou e houve uma grande tragédia. Eles voltam. Não voltam felizes, voltam amargurados. Como nós lidamos muitas vezes na nossa vida com situações e tragédias e o nosso coração vai se amargurando. Talvez um dos grandes problemas familiares seja a amargura, especialmente naqueles casais que vão ficando mais velhos e não estão sabendo lidar com as mudanças da vida, dos filhos, dos pais, dos casamentos, as brigas, os conflitos, não sabem conversar mais. E a amargura toma conta do coração, posso dizer até de muitos idosos ao nosso redor, que não souberam lidar com essas situações, até econômicas e familiares. Noemi volta para sua terra, mas ela volta com Ruth, porque Ruth diz para ela que o Deus dela seria o seu Deus, e que a sua terra seria a sua terra, e que ela não iria se descolar da sogra. A Orfa diz, não, vou voltar mesmo, porque eu acho que a vida aqui não vai dar certo. Capítulo 2 de Ruth, o texto conta para a gente que houve uma situação casual. Entre, vamos dizer assim, a gente fala, né? Foi sorte ou foi uma bênção de Deus? Foi sorte ou foi providência de Deus? Porque no capítulo 2, versículo 3, diz que por casualidade, Ruth foi em busca de comida justamente na vinha de Boaz. E Boaz era o resgatador, era a pessoa da família do seu marido que poderia fazer aquilo que a lei dizia. Ele poderia casar com Ruth e restabelecer a descendência da família. Então ela vai trabalhar lá e Boaz se encanta por ela, diz no versículo 5, diz assim, perguntou Boaz ao encarregado assim, quem é aquela moça? Ou qual é o Instagram dela? Tu sabe quem é? Qual é o WhatsApp dela? Quem é aquela moça? Boaz deu aquele match. Ela olhou para Ruth e disse, rapaz, quem é essa mulher? E os caras foram dizendo, olha, essa mulher, ela veio e tal, e contou-se toda a história. Mas o texto do capítulo 2 conta para a gente que aquilo não foi sorte, mas foi benevolência de Deus. A expressão que aparece aqui é a expressão da aliança, da benignidade de Deus, que nós conhecemos como sendo Hesed. Hesed. A benevolência alcançou Ruth. Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua graça, a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e é um desses nossos resgatadores. Capítulo 3 de Ruth, o que acontece? Noemi resolve ajudar Ruth a conquistar Boaz. Aquele momento que é gostoso da conquista, da paquera. É o capítulo 3. De repente, Noemi se percebe que ali tem uma grande chance. E Noemi diz para Ruth, olha Ruth, versículo 3. Vocês podem ler aí, versículo 3, para me ajudar. Capítulo 3, versículo 3. Podem ler, por favor. Vamos lá? 3:3. Olha só, obrigado. Banha e lava e bota perfume, né? Você leu aí. Banha-te e unge-te, né? Toma banho e bota perfume. Noemi está orientando Ruth. Está dizendo, olha, Ruth, hoje não é dia de usar Jequiti. Bota um Victoria's Secret para dentro aí. Vai dar um banho.
Não vai tomar banho com Palmolive. Toma um Dove, vamos pegar um Dove, vamos dar um trato, vamos cortar esse cabelo, vamos fazer essa unha, vamos fazer a sobrancelha, aquele negócio todo. Então Ruth se arruma toda. Diz o capítulo 3, versículo 4, que a orientação de Noemi a Ruth vai ter uma festa, e você vai para a festa toda arrumada. Eu vou ajudar você a se arrumar. E quando estiver acabando a festa, Boaz vai se deitar na eira e você vai lá ao encontro de Boaz. E você vai deitar aos pés de Boaz. E você descobre os pés de Boaz, que é quando a gente tem uma parte aqui do texto que gera dúvidas, ou seja, qual tipo de conselho Noemi estava dando a Ruth, se de fato era um conselho avassalador, perigoso, né? Você está lá, deita, e talvez até um eufemismo aqui, ou simplesmente uma confiança na fidelidade e na própria vida de Boaz como homem de Deus, e quando descobre os pés para que ele pudesse acordar por causa do frio ali naquela eira. O fato é que Noemi orienta Ruth a conquistar Boaz, a se apresentar, a dizer a Boaz: olha, Boaz, estou aqui, estamos juntos, e aí? O que é que a gente faz? Aquele negócio, né? Você manda mensagem para ter aquela conversa: olha, estou orando por você, né? E tal. Então, Ruth vai lá e vai conversar com Boaz. É o que diz o capítulo 3 para a gente. Mas Boaz é um homem de Deus. Boaz conversa com Ruth, e Boaz diz para Ruth: olha, Ruth, eu quero ter você, porque você é uma mulher virtuosa. Todo mundo está falando de você na cidade. Todo mundo. E todo mundo está dizendo: a mulher virtuosa, aquela mulher é para casar. E Boaz, muito sinceramente, diz: agora eu tenho um irmão que é mais próximo do que eu, então eu tenho que conversar com esse irmão. E veja como Boaz age como homem de Deus, porque no capítulo 4 nós encontramos que Boaz, ele faz uma reunião com esse irmão, junto com os anciãos da cidade, e resolve a parada, de forma muito simples. Ele diz: olha, lembra de Elimeleque, tal, tem uma terra lá para você. E o irmão de Boaz animou, disse: quanto mais terra, mais riqueza. E disse: eu quero. Ele falou: agora tem a mulher, você tem que casar com ela. Ele falou: olha, eu não quero confusão lá em casa. Então ele disse: então eu estou aí na frente, estou solteiro e eu estou afim, né, e tal, aquele negócio todo. E eles fizeram um acordo com os anciãos e Boaz se casa com Ruth. O texto de Ruth, veja que coisa impressionante, porque a narrativa de Ruth começa com uma tragédia em cima de outra tragédia. A tragédia sociológica, vamos dizer assim, até a tragédia maior, que é o coração. Posso dizer sem sombra de dúvidas que o mundo pode estar pegando fogo, fome, inflação, gasolina, a maior loucura. Mas se o seu coração estiver bem, você vai conseguir viver nesse mundo para a glória de Deus. Agora, a tragédia do livro de Ruth é que o mundo estava pegando fogo, os filhos morrendo, o luto, e o coração ficou amargurado. E esse era o grande problema. Mas veja que o livro de Ruth começa com uma história trágica e termina com uma história de redenção, porque o livro de Ruth termina no clímax dessa história, o casamento entre Boaz e Ruth. Ruth entra na descendência do Filho de Deus, que remonta toda a história bíblica que eu comecei lá no início, quando Deus falou para Adão e Eva: do teu descendente vai nascer o homem que vai pisar a cabeça da serpente. Como em Sete, como em Enos, que volta ao culto a Deus. Essa história é reconectada aqui com Boaz e Ruth, a moabita. Está lá em Mateus capítulo 1, que Jesus, a descendência de Jesus vem de Boaz, vem de Ruth. Toda essa história que desemboca em Davi até Cristo. E é interessante porque quando Noemi pega o filho, a criança no braço, ela trata aquela criança como sendo o seu próprio filho. E a alegria de Noemi é restaurada. É como se Noemi tomasse no braço e dissesse: nasceu a restauração. Nasceu aquele que veio ser o resgatador, aquele que veio tirar o meu coração da amargura,
trazer de volta a alegria. Deus é especialista em fazer histórias familiares, a fazer de histórias familiares testemunhos da sua glória e da sua obra aqui na terra. E a Bíblia está repleta desse tipo de história. Como nós encontramos aqui, veja, capítulo 4, se você puder, só para a gente fazer a leitura, no versículo 14 e 15. Capítulo 4 de Ruth, ele diz: as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, e esse neto será o teu resgatador. Veja que coisa estranha, porque não estão dizendo para Ruth, estão dizendo para Noemi. O nascimento desse filho restaura a história de uma família toda, ampla, até mais ampla do que uma família nuclear, de todo o clã, de toda essa história. As mulheres dizem para Noemi: ele será o teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. No verso 15 ele fala: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e este menino é melhor para você do que 7 filhos. A história dessa família é restaurada, e ela é um testemunho até hoje a todas as nações da terra. Mas tudo aconteceu no meio de uma família simples e ordinária. Esse ano eu li um livro do Michael Horton chamado Simplesmente Crente. Não sei se você já leu, mas é uma indicação fantástica. Posso fazer assim com alegria. Interessante porque o Michael Horton, nesse livro, ele trabalha como nós podemos aprender a ter esperança no ordinário. No ordinário, nas coisas simples da nossa vida. Mesmo vivendo num mundo assim extraordinariamente quebrado, nós podemos ter esperança no ordinário. Ele diz assim: estou convicto de que nos desviamos do verdadeiro foco da atividade divina neste mundo. Ele não está no extraordinário, mas está justamente no ordinário e corriqueiro. É na vida de Ruth, na família de Noemi, que a restauração acontece e alcança toda a terra. Olhando esses 2 pontos, queria concluir dizendo algumas coisas para vocês, 3 conclusões e aplicações que eu queria fazer. Primeiro, a gente precisa aprender a olhar para a família como um pacto, como uma aliança, benignidade, e não como um contrato social. Nós vivemos na era do contrato social, pós-iluminismo. Eu costumo dizer, quando estou fazendo acompanhamento de casal, noivo para o casamento, que nós aprendemos a lidar com as situações muito mais com o paradigma da igualdade do que da unidade. O paradigma da igualdade é iluminista, é francês, vem da Revolução Francesa. Mas o paradigma da unidade é trinitário, é pactual, é uma aliança. Deus trata esses assuntos do ponto de vista do pacto, da aliança, e não simplesmente de um contrato no qual 2 firmam alguma coisa e, se não der certo, a gente simplesmente separa. Pensar pactualmente é pensar totalmente diferente, porque começa na eternidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos amando, resolve escrever o nosso nome ali no livro da vida. Veja que o pacto, pensar pactualmente, é olhar para a nossa história como sendo a imagem de Deus. E pensar que se o próprio Filho de Deus se entregou voluntariamente antes da fundação do mundo, por causa do pacto, da aliança, quanto mais nós não podemos e devemos fazer isso uns aos outros, tanto no ambiente familiar, como também no ambiente dos relacionamentos. Pensar no contrato é diferente, porque o contrato só é interessante quando está bom para mim. Ou não é verdade? Contrato só é interessante quando eu estou me dando bem. Quando eu não estou me dando bem, eu desfaço. Eu não estou falando que o contrato é ruim para a sociedade, pelo contrário.
Acho que é uma graça comum na sociedade, nas relações do Estado, mas não na relação familiar, porque na relação familiar o que predomina é o pacto, é a aliança, é uma outra forma de pensar, como nós olhamos aqui na cosmovisão cristã e também na história de Ruth. Segundo ponto, para a gente abranger um pouco a história, a gente precisa tomar cuidado também, especialmente em meios cristãos, com a idolatria da família. Família é uma bênção, mas ela não pode nunca tomar o lugar de Deus na vida da gente. A gente nunca vai conseguir controlar, dominar, ser senhor da nossa família, senhor da nossa vida, porque na nossa vida só tem um Senhor, que é Deus. Veja que eu estou lembrando aqui de uma série da Disney chamada WandaVision. Alguém assistiu WandaVision? Muita gente assistiu. Fantástica aquela série sobre família. Fantástica. Eu fico assim com medo de dar spoiler, porque o negócio é muito bom. A WandaVision, o slogan no subúrbio que é criado em New Jersey, o slogan que está lá naquele subúrbio é: o lar é aquele que você cria. E é inspirado nessa frase que Wanda resolve criar um lar juntamente com o Visão. É um casal, a história de um casal, a história de um casamento. Começa, parece aquela coisa perfeita, mas de repente a gente vai descobrindo que tem situações de calamidade, situações complicadas. Por que a situação é complicada? Porque Wanda, ela tem o poder de manipular a realidade. E ela demonstra isso quando ela lida com o seu passado e quando ela tenta reverter o seu passado para construir um outro futuro. Essa é a história da série. Veja, é a Disney, que tem tanta coisa ruim, mas ainda há alguma estrutura afetiva, criacional, em muitas dessas séries que nós assistimos, como também de rebelião contra Deus. Wanda não sabe lidar com a sua realidade, com o seu passado, e resolve reverter a história com o seu poder de mudar a realidade após ter lidado com situações de traumas. Pós-trauma. Você vem de uma família ruim, é o trauma. Seus pais divorciaram, é um trauma. E a gente não sabe lidar com o trauma a partir de Cristo e vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça na sua casa. Só que você ficou preso numa idolatria, você está tentando evitar a dor, tentando viver uma vida feliz, mas nunca vai conseguir por si mesmo. Então essa história, essa série WandaVision, para mim é muito interessante, porque nós cristãos não podemos cair na bobagem de tentar criar nossa família no metaverso. Família é mundo real, não é metaverso. Não é comic. É vida real. Tem trauma, tem bronca, tem dificuldade, mas nós podemos lidar com ela em Cristo, como nós vimos no livro de Ruth. Nós não podemos cair na bobagem de idolatrar a nossa família. Então é interessante porque Jesus, quando estava com os discípulos, lá em Marcos capítulo 3, e a família foi lá procurar ele, como quem estava repreendendo, e disseram: Jesus, tua família está lá fora. Jesus diz assim: olha, a minha família é mais abrangente até do que essa. A minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é a minha família. Há uma família maior do que a sua família nuclear. Há uma família maior do que o seu projeto de família, que é chamada de igreja. A igreja é a grande família de Deus. Então nós não podemos idolatrar a nossa família e cair nessa cilada. Terceiro ponto para a gente fechar, eu queria falar que nós casamos e constituímos família com uma missão. Não com um fim em si mesmo, mas com uma missão. Criar filhos para que eles sejam uma bênção para a sociedade. Ter um lar para que ele seja sirva de hospitalidade, como Hebreus fala, que teve gente que acolheu até anjos sem saber. Casar, mas para glorificar a Deus, não para ser feliz pessoalmente. Construir bens para ser mordomo de tudo que Deus está dando para a gente. Estabelecer uma família debaixo do pacto para poder lidar melhor com os mandatos de Deus na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos e também na cultura.
A família foi estabelecida para que eu e você fôssemos mordomos de tudo que Deus criou para a gente, subgerente, administradores de toda a graça de Deus. É por isso que a família, nós dizemos bastante isso, mas é por causa disso que a família ela existe com o propósito de glorificar a Deus. Tem uma missão, você casou com um alvo, você vai ter filhos com um alvo, você se relaciona com seus pais com um alvo. Nós somos a família de Deus com um alvo, é uma missão. É a missão que faz a gente poder estar aqui pela graça, pela palavra, pelo Espírito, para que o nome do Senhor seja conhecido através de nós. Por isso a gente casa, tem filhos, tem relacionamentos um com o outro, porque a gente quer glorificar a Deus e servir a Deus no mundo, ser instrumento da bênção de Deus no mundo. Não dá para viver uma vida só numa família nuclear. A não ser que você vá viver numa ilha deserta, ou esteja soterrado numa situação de guerra. Deus criou a gente para olhar para o mundo de uma forma muito mais abrangente. Olhar para a igreja como uma família de Deus, olhar inclusive para pessoas que não têm família na igreja. Olhar inclusive para pessoas que estão quebradas, pessoas que passaram por divórcio, pais ou mães que têm filhos, são mães solteiros, pais solteiros que se diz, pessoas que são viúvas, órfãos, fazem parte da família de Deus e é algo maior do que o conceito sociológico de família nuclear. É o pai, a mãe, o filho, é a gente, fecha aqui, pronto, acabou. Mas nós casamos, estabelecemos família para glorificar a Deus e servir a Deus aqui no mundo. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado. Pronto. Então, gente, vamos para as perguntas. Gente, a gente tinha preparado um QR Code com link para projetar. Infelizmente, nosso projetor deu problema. Mas, se alguém quiser ainda fazer pelo link, o link é bem fácil. Então, eu vou falar aqui para vocês. É gg.gg/C3família. gg.gg/C3família, certo? Mas a gente está com o microfone sem fio aqui também, para vocês perguntarem pessoalmente. Então, o que é que a gente vai fazer? Tem 5 perguntas aqui, e eu vou ficar alternando entre uma pergunta do link e uma pergunta presencial, tá bom? Alguém quer começar a rodada de perguntas? Oi. Daniel, muito bom te ter aqui, foi ótima a palestra. Queria só perguntar até uma coisa que você comentou logo no começo, a questão de um amigo seu que perguntou sobre o esquema de família, se você era contra o que ele perguntou, 2 homens, 2 mulheres. A gente conversou nos grupos aqui, eu acredito que os outros grupos também falaram sobre isso, que tem gente que casa com cachorro, na Índia falaram que tem gente que casa com objetos. Aí Pedro até comentou de uma mulher que casou com ela mesma. E se a gente for confrontado assim à luz da Bíblia, como é que a gente pode, assim, pelo menos uma base bíblica, um norte, para que a gente possa não bater de frente com a pessoa e dizer é errado e acabou, porque Deus diz que é errado, tá? Mas como é que a gente pode falar assim, suavemente, um princípio bíblico assim? É lógico que tem o de Gênesis, homem e mulher, deixará a sua casa, multiplicar e tal. Mas como é que a gente pode iniciar uma conversa assim, sobre esse assunto? Rapaz, eu acho que a gente vai lidar ainda com situações muito piores. E acho que elas estão chegando mais perto da gente, né? E essas perguntas, essas situações vão requerer de nós uma resposta, né? 1 Pedro 3,15, né? Está pronto para responder
sobre a razão da nossa esperança. Não é uma pergunta fácil. Eu, particularmente tenho muita dificuldade, assim, porque não existe resposta suave. Suave só se a gente tirar a história do pecado. Aí fica suave, entendeu? Assim, ó, não tem problema, né? Ao mesmo tempo, a gente, como cristão, precisa ter sabedoria, porque a nossa maior missão não é convencer a pessoa do conceito de família, mas trazê-la para o Evangelho de Jesus, para a palavra, né? Então, nesse processo, a gente vai ter que apontar para a realidade do pecado, a realidade da criação, do pecado e da redenção, né? Então, é nesse processo que a gente vai expondo o Evangelho, ele vai ser recebido ou ele vai ser repelido. Então, acho que a gente tem que ter sabedoria. Agora, como cristãos, nós precisamos aprofundar mais a cosmovisão bíblica, aprofundar mais a teologia bíblica sobre esses assuntos para poder lidar com eles, né? Mas é muito difícil você, como é que eu posso dizer, simplesmente deixar de lado a história do pecado e, né, de forma prática, né, uma conversa de WhatsApp, uma postagem no Instagram, né, ela assim, vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que não vai curtir, porque não concorda, né? Então, quem é crente curte, quem não é crente não curte. Então, a gente está vivendo nesse mundo o tempo todo é assim. Quem gosta, vai. Quem não gosta, não vai, né? Concorda, vai. Quem não concorda, não vai. Então, acho que o desafio é tentar trazer uma conversa mais profunda com quem nós podemos ter. É mais do que um debate de rede social. Acho que os debates, os materiais que a gente produz, eles têm uma finalidade, mas no âmbito do relacionamento é o evangelismo, é o discipulado e é o acolhimento. Agora, para fazer o acolhimento, nós não precisamos mudar as categorias. Uma pergunta clara e direta dessa requer uma resposta clara e direta. Olha, a Bíblia não define isso como família. Por quê? Você agora vai responder com a Bíblia, né? Eu estou lendo bastante esse ano sobre apologética, Van Til, né? Ronaldo é especialista aí nesse negócio. Mas é o ponto do Van Til, ele chama de ponto de contato, né? É muito difícil você lidar com o descrente porque a maneira como ele enxerga o mundo está toda afetada pelo pecado, né? Então, é muito difícil você estabelecer ali com ele um ponto de contato, a não ser que você traga ele para a palavra de Deus. Agora, eu também acho que nós podemos ser mais misericordiosos. E aí, por isso que eu gosto do Francis Schaeffer, nessa junção. Ser mais misericordiosos para poder dialogar melhor com gente que está vivendo nessas situações tronchas, esquisitas, né? Vamos supor, você é um professor e está lidando com crianças e ali 30% da sua sala é adotado por casais homoafetivos, né? Ou seja, vai dizer para a criança, não é seu pai, não é sua mãe, entendeu? Vai simplesmente isso, assim, ou seja, a gente precisa ser mais misericordioso porque a gente vive num ambiente quebrado, destruído, né? Então, à medida que a gente tem a oportunidade de evangelizar, discipular, se posicionar, né? Mas com sabedoria, eu penso dessa forma, né? E com misericórdia com quem está perdido. A pessoa está cega, ela está quebrada, ela está perdida, então não tem condição, né? Não sei se eu respondi, eu compliquei, mas eu penso dessa forma. Respondido? Obrigado aí pela pergunta suave. Eu vou juntar aqui, tem 5 perguntas, mais 2 perguntas aqui, basicamente o mesmo tema. Então, eu vou juntar aqui. A primeira diz assim,
Se o esposo... Cadê a primeira? Sumiu, foi? Espera aí, calma. O negócio agora sumiu tudo aqui. Realmente sumiu. Sei não o que é isso, não. Se o esposo vir a falecer, deixando a esposa viúva e filho, essa mãe com o filho não são mais uma família? A primeira pergunta tinha a ver também com essa questão de mãe e filho, né? Tipo, como é que a gente pode enxergar essa configuração? Joia, ótimo. Eu acredito que sim. Aí, pensando talvez até no... Eu fui criado por minha mãe, não fui criado por pai e mãe e tudo mais. É muito assim, falar com a família, instruir os jovens sobre o papel do homem e da mulher, é formar a cosmovisão daquilo que Deus estabeleceu na Bíblia, né? Mas o fato é que quem foi criado só por mãe, por exemplo, sabe que muitas vezes a mãe ocupou o lugar do pai, ocupou o lugar da mãe porque ela não tinha escolha, não tinha alternativa, né? Desse aspecto, há uma relação familiar ali desestruturada e quebrada. Não é o ideal de Deus, mas há uma relação familiar, né? Agora, interessante, eu acho que não sei quem é, acho que é o Daniel Bloch, não sei, mas ele trabalha o conceito do Antigo Testamento de família como uma coisa mais abrangente. Não somente é o pai, a mãe e o filho, mas até como os clãs, né? E, inclusive, a própria lei que a gente viu no livro de Ruth, né? No sentido do resgate, o resgatador, ou seja, o parente mais próximo, ou seja, essa abrangência maior do conceito de família do que simplesmente pai, mãe e filhos, né? Então, que envolve talvez situações de viuvez, situações de divórcio, situações de adultério e de quebras familiares, né? Órfãos, adoção. Então, eu não teria dificuldade nesse sentido de pensar que uma pessoa viúva que tem um filho, ela tem ali uma relação familiar, né? Diferente de uma relação mais diretamente perversa e de rebelião contra Deus, que é o caso de uma relação homoafetiva, por exemplo, né? Pode falar. Pensando sobre essa questão da configuração familiar e do que é necessário para se considerar uma família, estava pensando aqui, um exemplo assim, né? Um homem e uma mulher que se juntam, né, ajuntados, e aí constroem um relacionamento de longa data com filhos e tal. Tipo, isso poderia ser considerado uma família dentro dos padrões bíblicos, ou seria apenas algo muito parecido com uma família, mas que não tem os valores em si, né, do que é uma família. Mas você fala assim, do tipo, porque eles não casaram no papel? Tipo isso. Tipo assim, se não casar no papel, não casar no religioso, só se juntou, teve filho, tipo assim, isso pode ser considerado uma família? Isso, joia, boa pergunta. Eu acho que entra no aspecto da primeira, do que eu estava conversando antes, né? É o sentido de, vamos pensar assim, há traços familiares, mas há uma desestrutura, porque a família, há uma relação, né, de um testemunho público da aliança, do pacto, né, ou seja, do comprometimento. E o Estado hoje é como se fosse houvesse essa mediação, né, e a igreja é a conselheira, é a que está apontando, dizendo assim, esse é o caminho da família, né? Então, há traços familiares, todos os traços familiares, mas há uma desestrutura, eles precisam legalizar essa situação, precisa haver um compromisso público a respeito da família, é tanto que para eles serem recebidos como membros da igreja, eles vão precisar regularizar essa situação, né? Apesar de o Estado, hoje, por causa da falta de prerrogativa bíblica, tanto faz, tanto fez, união estável, tem direito à herança, e tal, eles precisam fazer esse reconhecimento, que não quer dizer que vão fazer uma festa, um culto, pode fazer só no cartório, né? A gente, pastoralmente, Ronaldo, eu tenho certeza disso também, a gente não faz casamento
se não tiver o papel no cartório lá, né? Mas não tenho dificuldade nenhuma de um casal que se casou somente no cartório. Convida só, faz uma oração, talvez, em família, chama o pastor para comer o bolo e pronto. Casou, entendeu? Assim, porque o casamento hoje virou uma indústria, né? Tem que ter muito dinheiro, muita flor, e não sei o quê, e bababá, tal. E eu até falei um amigo ontem, eu disse, rapaz, estava conversando com um amigo e a mãe dele, ele está noivo, querendo casar, e a mãe preocupada porque não tem dinheiro. Aí eu disse, olha, casar é 300 conto. Eu disse, eu dou 100 reais para casar. O menino, 300 conto no cartório, entendeu assim? Está resolvido, né? Então, é mais ou menos isso. Mais alguém quer fazer presencial? Pensando também ainda em configuração familiar, com as perguntas me veio à cabeça uma situação, por exemplo, supondo uma mulher, né, um homem cristão, solteiro, que conselho assim, se daria se essa pessoa, por exemplo, quisesse adotar, né, uma criança, sendo que ela ainda é solteira, por exemplo? Uma pessoa solteira que queira adotar. Boa pergunta. Eu não sei a resposta. Eu vou pedir ajuda aos universitários ali, o conselho da igreja. Veja, particularmente eu não sei. Eu não acho que na Bíblia existe algo direto sobre isso. Acho que a gente tem que aplicar uma sabedoria nessa situação, né? Por exemplo, um homem ou uma mulher de Deus, com uma boa estrutura, que porventura não casou, né? E uma criança sem lar, órfã, né? Podendo trazer essa criança, inclusive, para a aliança. Até porque nós batizamos criança com o testemunho de um dos pais, inclusive. Incluímos na aliança, né? Então, eu teria dificuldade de dizer assim, não pode adotar, né? Mas não é o ideal de Deus. Faz parte desse mundo quebrado, né, que a gente vive e tudo. Aí que complicado, né? Complicado. Olha só. Foi mesmo. 4 irmãos. Legal. Pois é, cara. Pois é. Benção. A próxima pergunta do link, eu não sei se foi Gabriel que tinha feito, mas foi exatamente o que ele perguntou, né? Se os pais nunca casaram, mas tiveram filhos, eles nunca foram família perante a configuração estabelecida por Deus, acho que já foi respondido. Foi tu? Pronto. A outra pergunta que tem aqui é o seguinte: como conciliar o fato do não cumprimento do papel de liderança de um pai ou mãe com o mandamento de honrar o pai e mãe? Vocês ouviram a pergunta, não? Repete aí. Repetir aqui. Como conciliar o fato do não cumprimento do papel de liderança de um pai ou mãe com o mandamento de honrar o pai e mãe? Boa. Aí é o ponto de vista do filho, não é isso? Isso. Vamos lá, beleza. Acho que a questão aí é da responsabilidade individual. No âmbito de filho, ou seja, como filho, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, mesmo que eles não sejam crentes. Preciso honrar. Eu não preciso me submeter àquilo que a palavra de Deus não diz, né? Eu, talvez, já na vida adulta, vou ter uma relação de respeito, de honra, mas não mais de obediência, como na vida dentro de casa, debaixo da autoridade dos pais, né? Mas a sua honra aos seus pais não depende da fidelidade. A sua fidelidade a Deus não depende de ninguém, é simples. Ou seja, a sua honra ao seu pai não depende da fidelidade do seu pai, depende do seu coração diante de Deus. Agora, é fato que não é fácil. Muitas situações são complexas, são difíceis, às vezes tem nós aí históricos para desatar, né? Mas eu acho que a sua fidelidade a Deus não depende
Você pode honrar o seu pai, mesmo que ele não seja. A esposa pode ser submissa ao marido, mesmo que ele não a ame como Cristo amou a igreja. E o contrário também. Ou seja, enquanto marido, cumprindo o papel de marido, enquanto esposa, cumprir o papel de esposa, fases diferentes da vida que a gente vai viver, crises, dilemas, né? Mas sempre em oração, talvez pedindo ajuda pastoral na igreja, aconselhamentos, né? Essa caminhada porque a gente vai aprendendo, né? Tanto do pai em relação ao filho, do marido, da esposa e tudo mais. Todas essas relações que sempre vai ter problema. Não adianta criar uma realidade paralela, né? Não existe família no metaverso. A WandaVision já deixou claro isso aí. Ou seja, na realidade vai ter bronca, mas a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Resolver conflitos e tudo mais, né? Oi? A falsa realidade, exatamente. Mais alguém quer fazer pergunta presencial? Uma última pergunta? Não? Vou fazer agora a última pergunta aqui do link, tá bom? Para a gente ir para os nossos últimos 2 Cs, comida e comunhão. Opa, é bom. A última pergunta diz assim: o quanto devo considerar minha família de sangue como vó, primos e tios? Paulo, em carta aos Gálatas, diz que se deve fazer o bem, principalmente a família da fé, mas não ressalta a família de sangue. Aí a pessoa cita aqui Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ótimo, boa. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Eu estava lendo essa semana esse conceito bíblico mais abrangente de família, o clã, né? E boa parte dessa mentalidade foi quebrada justamente com o cativeiro babilônico e depois persa. A ideia da própria dispersão, da quebra da família e da dispersão dessa família, de forma que ela perde os seus laços sanguíneos e perde também essa relação forte até de força física mesmo para lidar com a adversidade, né? Então veja que essa é uma mentalidade da Babel, né? Isolar cada vez mais o ser humano. Tira você do clã para a família nuclear e tira você da família nuclear para viver você sozinho dentro do seu computador e do seu celular, né? Então, acho que esse é um movimento da própria Babel na nossa época, né? Agora, o texto de Gálatas, ele está falando sobre a solidariedade, o suporte um ao outro, né? Então ele fala, faça o bem a todos. Agora, o que Paulo está enfatizando em Cristo nós somos uma família, que é o que Jesus falou. Quem faz a vontade de Deus é meu pai, minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, né? É minha tia. Aqui na igreja tem quantos tios e tias na igreja, né? Cheio de gente que abraça, que adota, que cuida da gente. Então, nós somos a igreja é uma grande família, né? Então, do ponto de vista que Paulo está tratando, enfatizando, que nós temos um laço mais forte até do que o sanguíneo, que é o laço espiritual, é o sangue de Cristo. Falar sobre isso aqui, assim, num ambiente mais pacífico, é até difícil. Mas nós sabemos na história da igreja, inclusive hoje, muita gente que é deserdado da família por causa do evangelho. Perde o laço familiar. E às vezes, pessoas que são até evangélicas vão perdendo o laço por causa até de interpretações da Bíblia, da própria o evangelho da graça. Ou seja, a gente lida com situações familiares, às vezes, complicadas e difíceis, mesmo dentro da igreja evangélica, né? Então, a ênfase de Paulo nós temos uma família na fé e devemos ajudá-la, especialmente ela, ao invés de pensar em primeiro, a gente diz, né, vai abraçar o mundo inteiro, né? Então, por exemplo, na igreja, a importância do papel da junta diaconal.
cuidar, para exercer a misericórdia com os viúvas, com órfãos, com desempregados, pessoas em situações difíceis, né? E não porque é tarefa da junta diaconal, mas a junta reflete uma tarefa que é da igreja, cuidar dos seus, daqueles que fazem parte dessa aliança, do pacto, né? Que Paulo não diz, não faz bem a ninguém, ele diz, faça o bem para todo mundo, em especial aos da família da fé, né? Então, a nossa tarefa na sociedade, mas especialmente àqueles que estão ligados a nós por causa de Cristo, né? Então, acho que esse é um bom caminho aí nessa perspectiva. Tá joia? Terminamos? Tá joia. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. Eu só queria ler um textinho que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu lembrei quando eu li essa pergunta, mas eu queria esperar tu responder primeiro. Que ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. E aí ele está falando justamente do cuidado com as viúvas, né? Pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso primeiro momento, queria só dar os próximos avisos dos próximos eventos, na verdade, que a gente vai ter. Terça-feira agora, às 8 horas da noite, a gente vai estar recebendo o reverendo Emílio Garofalo Neto na nossa igreja, né? É um evento do Presbitério Olinda Norte. Então, todos estão convidados. Tem um link de inscrição, certo? O evento é gratuito, mas como a gente está oferecendo um lanchinho, a gente está fazendo essa inscrição para poder mensurar a quantidade de pessoas. Então, se você não se inscrever, você pode entrar no Instagram da IPCC, que é IP Casa Caiada, e lá na bio tem o link de inscrição, e você pode estar fazendo essa inscrição, certo? A gente também vai estar tendo, dia 1 de junho, a primeira sexta-feira do mês de junho, o nosso Todos por Um, que é um evento de comunhão da nossa igreja. Julho, já a gente está em junho agora, né? Foi mal. É verdade. 1 de julho, 1 do 7, às 19 horas aqui na igreja, o Todos por Um, nosso evento de comunhão, certo? A gente vai estar tendo um momento aqui bem descontraído, bem legal, com videogame, karaokê e comida, enfim. O evento custa R$15,10. Esses 10 centavos é para que o tesoureiro consiga identificar no extrato os pagamentos do evento. Então, se você fizer o pagamento, por exemplo, de 2 pessoas, você coloca R$30,10. Você não multiplica os centavos no final. A gente vai estar divulgando melhor, vai estar divulgando amanhã não, no próximo domingo, mas durante a semana vai estar divulgando já no Instagram, no WhatsApp, disponibilizando o link também de inscrição, tanto no WhatsApp quanto no Instagram do MJ. Quem não segue é mj.ipcc. É isso, gente. Eu queria chamar Daniel aqui só para fazer uma oração por ele, para a gente encerrar. E aí, aqui ao lado, a gente vai estar oferecendo um lanchinho que vocês mesmos trouxeram, certo? E tem imaginação e dominó aí para quem quiser jogar. Beleza? Pode ser. Ou não. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse momento, pela vida do pastor Daniel, por sua família que está aqui conosco. Mesmo retornando agora, tão depressa de viagem, mas já aceitaram o nosso convite, Pai. A gente agradece demais por esse momento especial que a gente pode estar refletindo sobre o que o Senhor fala sobre família, Pai, na Tua Palavra, e sobre os desafios que nós temos como cristãos nos dias atuais. Te peço que o Senhor possa estar nos capacitando, Pai, possa estar nos dando sabedoria para lidar com essas questões e coragem, Pai, para estar anunciando o Teu Evangelho nessa Babilônia que vivemos. Obrigado, Pai, que o Senhor possa estar nos proporcionando cada vez mais momentos como esse, Pai, com a nossa juventude. Em nome de Jesus, amém.